Salam, amigos. Conceito de jihad no Islã. Eu escrevi um pequeno texto para tentar explicar essa questão para as pessoas. O termo jihad costuma ser entendido como sinônimo de guerra santa. Isso não está totalmente errado, pois a sua raiz árabe está aqui. Ele inverteu a cópia, tá? O correto aqui é essa ordem aqui. Jin, Ra e Dal. Sua raiz árabe ocorre com o sentido literal de luta ou batalha, em algumas passagens do Alcorão. Por exemplo, 9:41 e 9:81. No entanto, limitar-nos a essa interpretação não seria uma atitude intelectualmente honesta, já que essa raiz também pode representar a ideia geral, né, de esforço. Está aqui em 9:89, para quem tiver o Alcorão aí. Ou se quiser baixar o Alcorão PDF, vocês podem verificar essas referências, tá? Então a ideia geral do jihad não é apenas guerra santa, batalha, mas sim esforço. Esforço. O próprio texto sagrado a utiliza para descrever uma situação na qual os pais se esforçam ou lutam para que um filho pratique idolatria. É claro que aqui eles não estão... O Alcorão não está falando que eles estão batendo no filho. Eles estão se esforçando. O Alcorão fala mesmo que seus pais se esforcem para que você pratique a idolatria, você tem que resistir a isso. Tá? Eles podem se empenhar para que você não siga o Islã. Ter bom senso e ser moderado são atitudes defendidas pelo Islã. Portanto, devemos suspeitar de qualquer coisa que tenha um ar meio radical. As interpretações de fanáticos sectários, que isso aqui tem, infelizmente, em todas as religiões tem, né? Fanáticos, pessoas que deturpam a palavra, isso aí tem em todo lugar. Então eles querem pegar o jihad e usar ali para fins políticos, para tentar alcançar suas ambições, né? Então eles sempre entendem a jihad como sacrifícios pela causa de Allah, na forma de beligerância e martírio. A palavra martírio, por sua vez, também é controversa, porque se você pesquisar no Alcorão, a raiz de mártir, que muitos intérpretes, tradutores, eles escolhem, o mais correto seria testemunhas, tá? Então, tem a ver com a raiz de testemunhar, né? Testemunhas. Mas eles costumam traduzir como, eles preferem traduzir como mártir. Mártires, né? Que está errado. Pois a raiz original é a mesma raiz de testemunha. Quando a pessoa, por exemplo, testemunha que Deus é único, ela faz a shahada. Shahada. Opa, é isso, tá certo. Shahada, que é o testemunho. Mas eles preferem escolher a tradução martírio porque eles têm uma forte influência de fanáticos sectários, principalmente do sunismo e do xiismo, né? Que eu sempre falo aqui não fazem parte do Islã verdadeiro, são apenas desvios. Aqui, ó. Porém, o Alcorão descreve a jihad como um esforço contínuo em diferentes áreas da vida, desde a purificação da alma até a defesa da justiça e da verdade. Realmente, o Alcorão tem diversas partes que falam disso, né? Que você tem que purificar-se, afastar-se do pecado, praticar o bem, a caridade, né? Embora em certos contextos o termo possa incluir a luta armada, de fato isso ocorre, o foco principal está no empenho para viver de acordo com os valores islâmicos e servir a um bem maior.
E cabe salientar, né, que a luta armada no Alcorão, todas as vezes que ele fala de luta armada, isso está incluso no contexto de legítima defesa, tá? Legítima defesa. Existem trechos que realmente eles, se você isolar, tem um versículo que fala assim, quando você se deparar com os idólatras, ataque-os, dizime os idólatras, né? Porém, logo no versículo anterior, né, que muitos difamadores do Islã colocam ali de forma isolada, no legítimo, quer dizer, no versículo anterior ele fala assim, você ataca se eles te atacarem. E ainda diz assim que Deus não ama os agressores. Ou seja, Deus permite que você se defenda, não que você agrida gratuitamente qualquer povo. Diante dessa definição mais abrangente, podemos entender que a jihad pode incluir qualquer esforço interno ou externo em busca de melhorias para todos. Isso nos leva a desenvolver uma mentalidade e nível espiritual de amor ao próximo. Os versículos a seguir fundamentam esse entendimento. Aqui, E lutem por Deus, sua luta verdadeira. Ele vos elegeu e não vos fez constrangimento algum na religião, a crença de vosso pai Abraão. Então não obedeça aos renegadores e com ele, com o Alcorão, né, os enfrente num grande enfrentamento. Então aqui ele está falando ele escolhe a tradução enfrentar para a raiz jihad. Ou seja, num contexto de disputa teológica. Ou seja, jihad não significa necessariamente luta armada. Lembrando que o Islã só defende a luta armada em caso de legítima defesa, né? Ou a violência em geral também em caso de retaliação, né? De prática da justiça por meio da aplicação do talião. A jihad pode ser usada para descrever atos de guerra. Contudo, esses trechos nos fazem ampliar suas possíveis acepções. Os versículos acima nos remetem à ideia de um esforço intelectual e espiritual. Dessa forma, poderíamos ver até mesmo a divulgação do Islã, que é a Dawa, como um tipo de jihad, contra a ignorância e contra a idolatria. Então, espero que vocês tenham entendido, né? Esse conceito de jihad no Islã não é somente guerra santa, né? Mas é até mesmo uma batalha espiritual contra todo o mal. Até mesmo as tendências que você tem para algum tipo de pecado, apego material, né? Tudo isso faz parte de um enfrentamento, um esforço, né? Eu acho que a palavra que mais se encaixa aqui é esforço. Tá certo? Então espero que tenham gostado, compartilhem, divulguem o canal. Salam, até a próxima.